Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. E foi nos 52 dias. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem. Eu creio no meu espírito. Aliás, creio de todo o meu coração. Que a palavra para muitos é: você está na metade do muro. Você já está na metade. Mas alguns vêm dizendo, leia Neemias 4:10 e você vai ver. Eles estavam na metade do muro. E começaram a dizer, os trabalhadores não têm mais forças. E ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Alguns chegaram na metade, foram tão longe. Mas de repente começam a olhar para os entulhos. O entulho da nação, o entulho da família, o entulho da geração, o entulho das vozes estranhas e negativas. E começam a dizer, não dá para continuar. Não podemos reconstruir. Como não? Olha onde você chegou. Olha quanto você já viveu. Olha o quanto já atingiu. Eu creio de todo o meu coração, de todas as escrituras, que algumas pessoas elas estão na metade e estão falando como esse pessoal. E qual foi a atitude de Neemias? Dar a eles a visão correta. Ele alinhou as famílias. E eu creio que a unção para estes 52 dias é para a restauração de famílias, a família de Deus, e a alegria do Espírito, a alegria de se viver para Deus, com Deus, para a missão do Senhor. Eu creio. Quando Esdras começa a ler as Escrituras, o povo começa a chorar diante de uma obra tão grande, porque o povo começa a focar o quê? A distância em que estava daquele alinhamento. E Neemias vem e conserta aquilo e fala, parem com isso, parem de chorar, porque a alegria do Senhor é ver a força de vocês. Vocês não vão focar nisso. Vocês vão deixar o que se foi. Vocês vão continuar seguindo em frente. Eu gosto quando eu leio o livro de Neemias e começa com um homem assumindo responsabilidade. Esse homem faz uma das orações mais fortes. Nós erramos, nós pecamos, o Senhor avisou, mas tenha misericórdia de nós. Esse homem assume a responsabilidade. E não tem como você viver uma restauração em área nenhuma da sua vida, enquanto você não assume a responsabilidade. A responsabilidade pelas mudanças.
Enquanto você não vê ele colocando o olhar dele em quem errou. Mas em quem podia ser um instrumento de Deus para a restauração. Você nunca vai conseguir viver uma restauração focada em quem errou. Focado no que não deu certo. Focado nos prejuízos. Focado nas pedras queimadas, nos entulhos. Você nunca vai conseguir. Você só consegue viver uma restauração quando você se levanta com responsabilidade e acredita, como Débora acreditou, que ela podia ser um instrumento de mudança, ainda que considerada tão frágil, biblicamente, que Deus podia usá-la como uma voz profética, como uma mãe. Neemias acreditou que ele podia ser um instrumento de Deus para levantar e restaurar algo que estava lá. Pedras queimadas, uma bagunça, uma destruição total. Tanto que quando ele chega, e após 3 dias ele começa a inspecionar tudo, a inspeção que ele faz com que ele fale para as autoridades que estavam com ele, sacerdotes, líderes, juízes, as autoridades estavam com ele. E ele olha para eles e fala: olha a situação em que estamos. Está tudo destruído, mas vamos reconstruir. Ele chegou com uma voz de esperança, tanto que o nome dele é Consolo. Neemias significa Deus consola. Deus enviou consolo, uma voz de consolo. É o que significa os 52 dias, esse propósito. É uma voz de consolo, que dá esperança, que vem e põe luz na nossa cegueira. Quando nós estamos tão envolvidos com os nossos sentimentos e problemas, e com a cultura, e com tudo o que está acontecendo. E nós tiramos o olhar disso tudo, e só damos ouvidos a essa voz. Vamos reconstruir. Não é o fim, é possível reconstruir. E então, eles começam aquela restauração. Mas já no início, ali no inicinho, 3 opositores se levantam. Sanbalate, que tem um nome interessante. Sanbalate tem uma ligação com o Deus Lua, filho do Deus Lua, que tem um sentido de pecado que dá vida. Olha, pecado que dá vida. Pecado que dá vida. E não é como muita gente tem tentado resolver a vida? Dando crédito ao maior opositor da vida, porque Sanbalate é considerado o maior, junto com Tobias e Gesem, opositor da reconstrução. Quantas pessoas que estão permitindo, porque Sanbalate também chega como uma voz intimidadora, que não quer que você termine o que começou. Pecado que dá vida, pecado que dá vida, pecado da vida, não, é a mentalidade que, desalinhado de Deus, eu vou encontrar a vida que eu tanto quero. Envolvido
com uma mentalidade, tomado por uma mentalidade, envolvido totalmente por uma visão de que desalinhado de Deus, distante de Deus, eu vou ter a vida que eu quero. Que o pecado pode gerar vida. Agora, biblicamente, pecado gera vida ou gera morte? O salário do pecado é a morte. Tudo que você faz fora de Deus, que não é feito por fé, é pecado. Que é feito na carne, que é feito por necessidade, para ter direito, para ter o interesse contemplado. É pecado. E muita gente tem ouvido mais a voz Sambalate que a voz do Senhor. Mas de cara, Neemias combateu Sambalate. Porque ele sabia muito bem que não podia tirar a vida de onde tem morte. Onde há pecado, há morte. Onde há distância de Deus. E o maior pecado na Bíblia é o da incredulidade. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E às vezes nós nos prendemos muito aos incrédulos que estão lá fora. Mas incrédulos mesmo são aqueles que conhecem a verdade, mas abrem mão dela e aceitam o engano, que desalinhado de Deus, ele vai encontrar a vida que ele quer. Agora, Tobias é um nome interessante. Tobias era um amonita. Olha que coisa interessante. Como que um amonita recebeu o nome de Tobias? Tobias significa Deus é bom, Deus é agradável. Um amonita levar o nome de Deus? E para entender o que é ser um amonita, você tem que ir lá na raiz, na descendência, de onde descendem os amonitas. Da relação incestuosa e imoral de Ló com a sua filha caçula. Então, Tobias, aqui, aí você vai encontrar um outro Tobias em Esdras, acho que Esdras 2, que volta do exílio e tenta encontrar o seu nome na genealogia, para atuar como sacerdote, mas o nome dele não está lá. E ele então não pôde atuar como sacerdote. E assim é muita gente. Ele leva o nome de Deus, ele fala bonito sobre Deus, mas na realidade ele é um amonita. Ele é um imoral. Ele procura encontrar o nome dele na genealogia. Ele procura se encontrar nas coisas de Deus. Mas, na verdade, ele é aquele que nunca está alinhado com a vontade de Deus. E é por isso que ele é extinto, que ele é jogado, que o nome dele não vai ser encontrado onde ele acha que vai ser encontrado, porque ele nunca agiu como um. Ele nunca agiu. Os descendentes de Elaias, Tobias e Necorda não foram encontrados. Eles examinaram os seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por que será que o nome deles não estava lá? Porque eles não corresponderam. E o próprio Deus não quis que o nome deles fossem encontrados. E às vezes a pessoa está tentando
se encontrar em algo que ela não corresponde. Ela não dá a resposta. Agora voltemos para o Tobias, opositor de Neemias. Um amonita que se chama Tobias. E não é o que tem acontecido? Quantos que, na verdade, vivem como amonitas, mas querem carregar o nome de Deus, mas não passa de um amonita. Ele até tem o nome de Tobias, Deus é bom, Deus é agradável, mas estilo de vida mesmo é de amonita. E ele se torna o maior opositor das coisas sagradas. Ele se torna um zombador. Porque quando eles estão reconstruindo, foi ele quem falou. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Ah, mas deixa reconstruir. Vai ser tão frágil que basta uma raposa subir lá que vai derrubar tudo. Porque esse tipo de gente é zombadora. Ela até se apresenta como de Deus, mas da boca dela só saem zombarias, ataques e oposição aos projetos de Deus. E o estilo de vida não é de um Tobias, mas de um amonita. Então não adianta eu até levar o nome de Deus, mas na verdade viver como um amonita. Gesem, o árabe, Gesem tem uma ligação com Gósen, que seria uma terra fértil, chuvarada. Mas, na verdade, Gesem decidiu viver aliado a Tobias e Sambalate. Ele podia ser chuvas de bênçãos, ele podia ser uma terra fértil, mas ele só anda com gente errada. Ele podia ser uma terra fértil, mas ele só ouve gente errada, anda com gente errada. Você está vendo? Esses foram os maiores opositores da reconstrução. Não era gente, parece que é gente de fora, mas era gente dali. O Sambalate era um governador de Samaria. Talvez um daqueles que foram deixados ali pelo Império Assírio. Quer dizer, filho de alguns daqueles, ainda do tempo do exílio assírio, um descendente daquela mistura toda. O que já mostra, né, os assírios, eles misturavam os povos. O que representa Sambalate também. O cara da mistura. O cara da divisão. O cara que está achando que pelo pecado ele vai ter vida. Mas não. Então os maiores opositores não estavam fora, estavam ali. E não é o que acontece? Talvez você está achando que a maior oposição da sua vida está fora, mas está ali, é um Sambalate que está entrando na sua vida, é um Tobias, é o espírito do Sambalate, é o espírito do Tobias, é o espírito de Gesem, que representam o quê?
oposição às coisas de Deus, às coisas sagradas. Oposição. É aquele espírito que leva uma pessoa a acreditar que mesmo no pecado ele vai ter vida, vivendo uma vida misturada. É aquele que se contenta em se chamar Tobias, em até levar o nome de Deus. Fala bonito, meu nome é Tobias, mas estilo de vida é de amonita. Está aí o porquê que os muros ficam no chão. Tem que vir um Neemias, um Deus consola mesmo, sabe? E as pessoas têm que parar de dar ouvidos a essas vozes, a ceder para esse espírito, o espírito de Sambalate, de Tobias e de Gesem, o cara que pode ser chuvas de bênçãos, terra fértil, mas só anda com gente errada. Incrível! E aí nós estamos perguntando, por que a nossa vida não vai? É o governo? Não! São as guerras! É o que está acontecendo! Não! É porque eu tenho deixado os Sambalates e Tobias e Gesem prevalecerem na minha terra, na minha vida. Quem mandava lá? Tobias, Sambalate. Tobias tinha até uma sala no templo. Tobias tinha uma sala, um escritório, uma sala só para ele no templo. O sacerdote deu uma sala para o Tobias. O Tobias que tinha nome, Deus é bom, Deus é agradável, mas vivia como amonita. E não é o que acontece com muita gente? Elas querem um cargo, elas querem uma posição, porque eu sou um Tobias. Olha, eu falo bonito de Deus, eu sei levar a palavra, eu tenho uma teologia, mas o estilo de vida é de uma amonita. E a única coisa que um Tobias quer é uma posição de honra, é um título, é uma salinha no templo. É notoriedade. E Gesem? Alguém dá crédito para Gesem? Gesem misturou com Sambalate e Tobias e virou mais um. Podia ser alguém diferente, mas se aliou às pessoas erradas. Estragou com o destino dele e passou para a história esses três como algumas das piores pessoas que nós encontramos nas Escrituras. Algumas das piores pessoas. Então, o que estava impedindo a reconstrução? Leia o texto e você vai ver. Era quem estava ali. Quando Neemias chega e olha tudo, os primeiros a se oporem, eles se opuseram, eles vieram com força, com ataques. Mas agora tinha um Neemias. E Neemias não dá crédito para Sambalate.
nem para Tobias. O nome Tobias não engana ele não. Gesem não engana ele não. E ele sabe muito bem que não dá para tirar a vida de pecado. Ele não deu importância. E agora ele se torna uma voz para levar aquele povo a ignorar aquelas vozes. Sambalat é aquele que não desiste, ele só muda a estratégia dele. Sambalat muda. Então ele começa meio que batendo de frente, truculento. Aí não deu certo. Aí agora ele junta uma turma e diz, nós vamos entrar lá e vamos acabar com eles. Também não deu certo. Aí ele vem e pensa assim, só tem um jeito. Eu vou chantagear. Ah, não, tem outro jeito. Ele tenta de outro jeito. Ele contrata um corrupto. Sabe quem foi o corrupto? Um profeta corrupto. Um profeta para profetizar para ele o que ele queria. Se esconda no templo. Também não deu certo. Porque Neemias sabia reconhecer a voz de Deus. E Neemias pegou o contexto. E não é uma profecia tendenciosa que vai tirá-lo do caminho. Se esconda no templo, porque senão não sei o quê. E ele vira e fala assim, peraí, não é Deus não. Deus nunca ia me mandar fugir. Ele não ia me mandar sair lá de Suzã, de um lugar perfeito, maravilhoso, para vir para cá, abandonar tudo, para eu me esconder, para eu parar minha vida, para eu fugir do inimigo. É óbvio que não. Então, entendi que ele não havia profetizado por Deus. Não era uma profecia que vinha de Deus. E ele usou essa expressão, um homem como eu deveria se esconder? Um homem como eu? Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Você acha que eu estou aqui para sobreviver, rapaz? Você acha mesmo que eu estou em busca de preservar a minha vida? Se fosse para eu salvar a minha vida, eu tinha ficado em Suzã. Algumas pessoas deram passos tão lindos na vida, tão corajosos. E aí, quando elas estão assim, o muro já está na metade. Elas começam a ouvir quem não deve, ao invés de elas pegarem um contexto. Peraí, Deus é um Deus de confusão? Deus ia me mandar sair de lá para vir para cá? Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele não tinha profetizado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalat o tinham contratado. Eles vão mudando, o inimigo vai mudando a estratégia. Está acompanhando? Está acompanhando? Ele vai mudando a estratégia. E muito me admira alguns não darem lugar ao discernimento do Espírito para perceberem que o diabo, o mesmo, parece que Sambalat é o mesmo, ele só tem uma inteligência para o mal. Tobias é o mesmo, só tem uma inteligência para o mal. Eles vão mudando a estratégia. Aí isso aí também não deu certo. Aí ele agora decide para chantagem. Então ele manda carta e diz, vem falar comigo. Vamos ter uma conversa. Eu quero ter um diálogo com você. Vamos negociar, vamos conversar. Mas Neemias é maravilhoso. E ele ainda vira para tentar convencer, olha, vamos conversar, porque é assim, disseram que você está querendo ser o rei, né? Mas não que eu acredite nisso, mas eu tenho uma testemunha.
Tobias ou Gesem, eu não lembro o que ele disse que é verdade. Então, pelo sim, pelo não, vamos conversar, né? Vamos acertar isso, terminar amigavelmente. E Neemias é demais. Cara, é o seguinte, eu não fiz nada disso. Eu não tenho nada a ver com isso. E depois é o seguinte, rapaz, eu estou num grande projeto e eu não vou parar para conversar com você. Eu não tenho negócios com você, eu não tenho papo com você, eu não tenho aliança com você, não pretendo ter. E não tem acordo. Por isso enviei-lhes. E ele fez isso umas 5 vezes. Porque o inimigo, ele é determinado. Eu vou mandar de novo, quem sabe agora? Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto. E eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Não quero negócio com você, não quero amizade com você, não quero associação com você, porque Sambalate representa o quê? O nome dele significa o quê? Pecado gera vida. E às vezes, o engano ele chega tentando te convencer. Faz isso aqui que você vai ser feliz. Entra nesse relacionamento, você vai ser feliz. Faz esse negocinho meio atrapalhado aqui, mas você vai dar, você vai ganhar dinheiro, vai dar tudo certo. Passa por cima disso aqui. Não preocupa não. Você vai ter vida. Vai dar certo. Mas Neemias é o cara que diz assim: eu jamais vou flertar com perigo, com aquilo que não acrescenta a minha vida. Jamais vou flertar. Não tenho diálogo com você, não tem conversa, eu estou num grande projeto. Eu estou num grande projeto. E não há motivo algum para eu parar o que eu estou fazendo para conversar com você. Quantas ameaças? Não fiz, não tem nada a ver com isso. Quer chantagear, pode chantagear à vontade. Fala o que você quiser. Não fiz, não sou assim. Olha o cara que tem identidade. Não sou, não fiz, não tenho medo, você não me intimida. Sua conversinha mansa, não mexe comigo. E ele deu a resposta. Então, quando nós mergulhamos fundo no que o Espírito Santo está nos direcionando, nós começamos imediatamente a derrubar todos aqueles enganos que foram gerados pelo espírito do engano, pelo espírito da mentira. E que eu estava olhando, eu estava dando crédito, eu estava dando importância. Esses 3 inimigos, eles são básicos na palavra de Deus. Se você procurar, eu que lido com pessoas, eu posso te dizer que o que eu vi de gente, por ouvir esses 3, por ceder para o espírito desses opositores, é que foram derrotadas, pessoas que foram derrotadas. Porque elas acreditaram que através do pecado seriam felizes. De uma vida desalinhada. Que só ter o nome, a cara, a imagem, o título, a salinha no templo era o suficiente, mas a origem era de amonita. O coração era de amonita. Os Gesens, que ignoraram tudo, tendo um futuro brilhante,
fez sociedade com gente errada, se aliou a gente errada, sentou nas mesas erradas e acabou sendo levado pelas mentes erradas. E aí, como que terminam essas pessoas? Mal. Mal, elas nunca terminam bem. Elas terminam mal. Porque eles são opositores da obra de Deus. São esses inimigos que se opõem à obra de Deus na sua vida, à reconstrução da sua vida. São esses inimigos. Lembra que esses inimigos foram os que foram pressionando o povo, e o povo começa a ficar desanimado e a dizer: não dá. Neste momento, isso é o que está acontecendo com muita gente. Com muita gente. Eu estou caminhando com Jesus e ministerialmente, oficialmente, 30 anos. Eu percebi claramente o quanto nós vivemos um tempo atípico, um tempo totalmente novo, onde nós vemos o que aconteceu na palavra de Deus, onde o povo foi desanimando, e um foi soltando o arado aqui, outro foi soltando a sua espada ali, outro foi soltando, e um povo que se contenta em botar o capacete da salvação e dizer para ele: não, eu sou de Jesus, sou pró-Jesus, mas o resto da armadura do Espírito não estão nem aí. Não tem a couraça da justiça para proteger o coração. Não tem o cinto da verdade. Falta honestidade intelectual. Não tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não estão andando como salvos, as sandálias do Evangelho da Paz. Deus não é a prioridade. Você vai dizer: mas sempre tivemos pessoas assim. Mas esse é um tempo onde as pessoas estão se contentando só com o capacete. E ainda dizem: não, ele está no meu coração, eu que sei, eu estou bem. Deus não é a prioridade. Elas não querem servir. Elas estão amarguradas. Elas estão com raiva. Com raiva de pessoas dentro da casa, da família. As famílias estão divididas. Os divórcios aumentando. Os jovens cada vez mais perdidos. Gente que não tem estudos que mostram isso, que eles não têm noções básicas. Porque eles vivem em torno das redes sociais e vão vivendo essa vida fantasiosa, sem consistência, sem alicerce, porque falta estrutura familiar. E Neemias, para continuar aquela reconstrução, quando eles começaram a dizer: não dá, é entulho demais, nós estamos cansados, eu fico encantada. Ele foi fortalecer as famílias. Porque famílias fortes, igreja forte, sociedade forte. Para onde você olha, você vê amargura em toda parte.
pessoas amargas. E é por isso que elas estão aflitas. É o espírito de Amaleque. É o que Jesus falou. É um contra o outro. É o tempo do direito. Eu tenho o direito de estar com raiva de você. Coisas assim que a gente jamais pensaria. De um pai se virar contra os filhos totalmente. E assim, ser um peso na vida dos filhos. Mães serem pedra de tropeço. Jovens desalinhados, sem visão e amargos, com ódio do ser humano, porque foram feridos dentro de casa. Aquela invasão na Defesa Civil, que todos, a maioria receberam, aquele alerta com o nome misantropia. Gente, isso é mais profundo do que se imagina. Isso é o espírito, está falando do espírito deste tempo. Misantropia, o ódio do ser humano. Uma vontade de destruir com o ser humano. Você vê isso, o ódio. E a igreja é a cura, é a mãe que cura, que une, que quebra as barreiras entre os irmãos. É a luz, é o sal. Porque de acordo com a palavra de Deus, tudo vai passar. A única coisa que vai sobrar é o amor. Mas não esse amor que as pessoas tratam de amor, que não é amor. Que é pura preguiça. É o amor que lança fora todo medo. É o amor que une. Porque amor é atitude. Onde eu não preciso ter ninguém perfeito aqui para derramar amor. Não é o outro que tem que mudar para a minha vida ficar confortável. Eu mudo o suficiente. Porque eu estou aqui como um Neemias. Eu assumo a responsabilidade pela restauração. Eu assumo a responsabilidade. Deus está à procura de Neemias. Gente que abre mão do seu lugar confortável, que é capaz de sair da sua zona de conforto, para ser uma voz de esperança, de consolo, de restauração, e que faz com que pessoas que estavam ouvindo Sanbalates e Tobias e Gesens passem a ouvir a voz do Espírito, a voz do consolo, a voz da restauração. Que só é possível, a obra foi concluída, porque Deus colocou a mão, mas porque no campo natural, Neemias combateu essas vozes, as desautorizou, porque Neemias assumiu responsabilidade, inclusive financeiro. Ele alimentava muitas pessoas diariamente do próprio bolso. Ele levava aquelas pessoas para a mesa, elas comiam com ele. E ele pagava a comida. Porque Neemias resgatou os filhos que tinham sido levados como escravos. Comprou eles de volta, que é uma tipificação de Cristo. Observa que Neemias está focado em pessoas. Neemias, ele está focado, porque são pessoas que pegam as pedras. Quando o povo desanima e acha que não consegue, ele foca na família, pela sua família. Ele coloca aquelas pessoas bem na direção de suas casas, lar. E ele diz, lutem,
por suas famílias. Lutem por suas casas. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Eu vou me lembrar do quê? Que Deus é grande e temível. E lutem por seus irmãos. Lutem por seus filhos. Lutem por suas filhas. Lutem por suas mulheres. E por suas casas. E aquilo deu energia para eles. E eles se levantaram. E terminaram aquela obra. Porque entenderam que aquele era o projeto de Deus para eles. E levantar aquelas muralhas foi a maior vitória da vida deles. Não por causa das muralhas, mas porque aquelas muralhas, aquele problema uniu todo mundo. Aquele problema trouxe os filhos de volta. Aquele problema fez os homens ocuparem o lugar que era deles. Aquele problema fez as mulheres ocuparem o lugar que era delas. Aquele problema uniu os irmãos. Aquele problema uniu as famílias. E esse é o propósito. O resto é só engano. Esse é o propósito. É só isso. É nós entendermos que o Senhor tem trabalhado para formar Cristo em nós, o Espírito Santo, para que possamos revelá-lo. E os problemas que chegam é para nos levar para um único lugar. As reconstruções que realmente valem a pena. Porque deixa eu te falar uma coisa, mais tarde aquelas muralhas, aquilo tudo foi derrubado novamente. Mas as famílias que se fortificaram é que reconstruíram o país. Porque a maior forma e melhor forma de governo é da família. Quando você se importa e você derrama a sua vida. Uma mãe derrama a vida pelo filho. Um pai derrama a vida pelo filho. E Deus está à procura de lideranças, de autoridades. Na igreja, fora, no governo, em toda parte, nas empresas. Que tem cabeça de pai e de mãe. Que o seu negócio está longe de ser construir um império para ter fama, dinheiro e fortuna, mas é construir pessoas, porque os impérios provêm da construção de pessoas, de alguém que tem uma visão mais ampla. E tem gente que não está construindo nada, porque a visão exclui as pessoas, querem as pessoas para usá-las, não para construí-las. E toda pessoa que tem a visão de usar do outro, usar por usar, não é agregar, não é unir, é usar. Porque ele está focado nele e não no propósito. Porque ninguém veio aqui, neste mundo, para viver, construir só para essa vida. Se isso não atinge, não é visão de reino, você já
Você pode até atingir alguma coisa, mas é como você vê muita gente, constrói, perde, ou depois que morre, todo aquele legado é destruído, porque não deixou nada. O patrimônio vai embora, as famílias se diluem, são destruídas, é um inimigo do outro, e muitas vezes até por conta daquele patrimônio. Porque o principal nunca foi trabalhado nas pessoas. A visão do reino, a visão do céu, o propósito eterno. Porque Deus, o Senhor, Ele enviou Jesus para morrer por pessoas. Jesus morreu por pessoas. Ele não morreu pelo templo. Aliás, ele disse que aquele templo podia ser, se referindo a ele, obviamente, que podia ser destruído e se levantaria em 3 dias. E depois foi destruído literalmente. Destruído. Literalmente. Um negócio que levou anos para ser construído. Por quê? Porque ele não morreu pelo templo. Ele não morreu por títulos. Ele não morreu para que você tenha um patrimônio. Ele não morreu para que você só construa riquezas por riquezas. Ele morreu por pessoas. Ele morreu por famílias. Deus sempre vai para Gênesis, ele sempre quis uma família. Deus quer uma família. A igreja é família. A igreja é família. É só isso. É que é um povo unido. Que pode ter suas divergências, mas que o amor é maior do que as divergências. Eu me recuso a construir uma plataforma de divisão de ataques, de questionamentos, de gente que vai para a internet só para brigar. É uma teologia que eu fico parada e pensando assim, me recuso, eu nunca, me guardo, eu imploro, que eu nunca fique tola, ao ponto de discutir coisas vãs, inúteis, bobagens. E é só isso que muita gente faz. É brigar, e discutir, e dizer quem está certo, quem está errado. Isso dá uma canseira. Eu me recuso a viver uma vida tão pequena. Onde só o que me importa é o quê? Ser conhecida? Ter uma honra? O que alguém vai dizer ali sobre isso, aquilo? Que coisa mais pequena. O que eu estou fazendo no meu dia a dia de verdade? Porque a fúria do inimigo é contra quem toma territórios. Quando o inimigo viu que Neemias estava tomando territórios, ele ficou furioso. Ele não quer que você tome territórios. E como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui? Eu já li, mas creio que faz bem ler de novo. Fizemos uma rápida inspeção após aquelas ameaças. E imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. E daquele dia em diante,
Enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Será que nós temos sido essas pessoas que cobrem os outros enquanto eles estão fazendo algo? Estão fazendo algo para Deus. Nós estamos cobrindo. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Nós temos dado apoio. Que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Eu tenho, a minha parte natural, mas eu preciso estar armado o tempo todo da palavra. A palavra é o meu guia, é a espada do Espírito. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Será que nós temos vivido uma vida tão focada e entendemos cada tempo, capazes de não nos preocupar com nada a não ser o propósito, o que Deus me mandou fazer naquele momento, sem soltar a minha arma? Será que eu tenho tido um foco irresistível, capaz de dizer, estou executando um grande projeto e não posso descer? Gente, que declaração é essa? Eu respondo para o meu cansaço, estou executando um grande projeto, eu não posso me arrastar aqui para as minhas necessidades, porque ele ficou 27 meses. Comia quando dava, bebia quando dava, não ia durar para sempre, igual o Daniel, os 3 jovens. Ficar a legumes e água não ia durar para sempre. Foram 3 anos. Mas durante aqueles 3 anos, eles ficaram esticados. Será que nós temos a sensibilidade de saber quando é hora de ficarmos esticados? Ele mesmo fazia ronda. Ele estava focado. Ele não se preocupava com outra coisa a não ser alinhar aquele povo, levantar aquelas muralhas. Eu tenho certeza que algumas pessoas já estão na metade, mas estão dizendo, não vai dar para continuar. Gente, que está aí no Evangelho há tanto tempo, que até gosta de bater, eu conheço a palavra há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas parou! Parou! E alguns nem perceberam que pararam. Ele foi morrendo. Foi perdendo a fome por Deus. Alguns nem oram mais. Nem cultuam mais. Raramente pegam na Bíblia. Perderam o temor. Por que eu sei que essa é uma geração sem temor? Porque antigamente as pessoas até deixavam de frequentar na semana, mas domingo, Santa Ceia, nem que arrastando elas estavam na igreja. Hoje, elas não têm temor de não começar a semana no Senhor. Santa Ceia perdeu a importância. Elas estão abandonando os barcos antigos, estão acreditando que no final tudo vai terminar bem. É uma mentira, é um mau engano. É um engano. Elas não querem mais subir. Está assim de Escrituras. E o povo não subia mais para Jerusalém para adorar e oferecer os sacrifícios anuais. Alguns estão gostando, já se acostumaram a ficar no lugar baixo. Não precisa mais ir para Jerusalém.
Mas Neemias abandonou tudo ao lado do imperador. Tudo. Ele tinha um bom emprego. Ele tinha confiança da maior autoridade. E ele deixou tudo para ir para um lugar quebrado, destruído, porque ele entendeu que aquele era o chamado da vida dele. E quando ele chegou lá, ele viu que ruínas mesmo, em ruínas estavam as famílias. A pior coisa que estava acontecendo naquele povo era a distância de Deus. Aquele povo não ouvia mais a palavra. Tanto que ele trouxe Esdras para ler a palavra para aquele povo, porque o povo já não lia a palavra, aquele povo não cultuava, aquele povo não adorava. E seus filhos sendo levados como escravos, e os mais ricos explorando os mais pobres, e os inimigos tomando conta, e os Tobias, os Sambalates, prevalecendo. Não é o que tem acontecido? Sambalat tem prevalecido com Tobias e Gesem na vida de muita gente. Mas essas são as vozes inimigas, contrárias. Então eu sei no meu espírito que esse é um tempo de restauração. Acima de tudo, da família e da alegria de ter uma vida com Deus. Porque você só terá uma grande vida, seja ela na área que for, tendo a alegria de servir ao Senhor, alegria do Espírito, alegria da salvação e uma família forte. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Pegue o seu propósito. Aleluia. Incrível. Estou encantada com o que Deus está fazendo e com aquilo que eu sei, que eu verei na vida daqueles que estão absorvendo a mensagem, a verdade. Você está na metade? Receba força. Retoma. Você acha, tem gente aqui, não só aqui, esse é o pensamento de muitos. Nosso problema é político, nosso problema é financeiro, nosso problema é econômico. Não. Nosso problema é que nós perdemos a alegria da salvação, a alegria de viver para Deus, a alegria de viver em família. Esse é o nosso problema. As famílias foram abandonadas. As pessoas perderam o prazer de estar em família. As pessoas perderam o prazer de estar na casa do Senhor, na família de Deus. E quando Deus e os princípios do Senhor não estão dirigindo a nossa vida, o inimigo bate a porta. O inimigo bate a porta. Quando nós escolhemos outros deuses, quando nós aceitamos uma vida desalinhada, é quando o inimigo chega e bate a nossa porta. Famílias fortes, é uma igreja forte, é um estado forte, uma nação forte. E ninguém pode deter
pessoas que estão fundamentadas na rocha que é Cristo, nos valores e princípios do reino. Nem que você não quisesse, você prosperaria altamente, porque a maior prosperidade consiste em se ouvir a Deus, estar alinhado à vontade dEle. E o restante é tudo consequência. Deus está à procura desses. Ouça a voz de Neemias e põe para correr agora. Ignora as vozes de Sambalate, Tobias e Gesem. Os maiores opositores da obra de Deus, da reconstrução dos muros da sua vida, da sua casa, da sua família. Quando ele realinha as famílias, o muro foi reconstruído. O que eu disse? Quando ele realinha as famílias. Quando ele realinha as famílias, a obra foi completa. Ela foi completada. Espírito Santo, aqui estamos nós, nesta manhã incrível, com uma palavra incrível, que eu sei que veio do seu coração. E a minha oração é que cada um esteja recebendo e absorvendo de forma revelada e se posicionando internamente, porque quando nós nos posicionamos internamente, nós nos posicionamos na vida. Eu oro, Senhor. Eu oro para que a tua palavra tenha entrado. E que as vendas tenham caído, o agravo dos ouvidos tirado. E que a mente esteja sendo renovada. Eu oro por clareza. Eu oro por discernimento. Eu oro por profundidade. Porque não adianta, Senhor, alguns resistirem ao crescimento. O Senhor não vai nos deixar na imaturidade, na infantilidade, numa vida pequena e rasa, onde corremos o tempo todo atrás da sobrevivência, dos nossos interesses. E para ter direito, o Senhor quer um povo que se tornou, que foi formado, que revela a verdade. O Senhor quer um povo, Senhor, que entrou no caminho e não vive como quem vive apenas numa estrada, mas de quem encontrou o caminho e permite ser guiado por esse caminho, o caminho que é a verdade, e que muitas vezes não entendemos, nem conseguimos ver direito o final, o destino, mas nós aceitamos ser guiados pelo Senhor e continuamos nele, porque mesmo não entendendo, nós conhecemos, e quando se conhece a verdade, não se precisa entender, ninguém precisa entender. Eu oro para que o teu povo tenha uma visão bíblica, e pare de viver de revisão, e pare de viver de divisão. Eu oro para que nenhum
continue passando por cima da lei, indo na contramão só um pouquinho. É só até ali no meio do quarteirão. Não tem radar, não tem guarda, não tem ninguém vendo. E acredite na mentira de se acostumar. Que porque deu certo da outra vez, vai dar certo a segunda, a terceira ou a 10ª vez. Porque na verdade, ele pode não ter sido pego, mas tem um princípio que vai voltar contra ele. Eu oro para que cada um entenda que um portal foi aberto, um portal de restauração. É tempo de restauração. É hora de restauração. E nós precisamos focar no que realmente tem importância. Para isso, Senhor, muitas vezes nós vamos ter que pagar aquele preço que a gente não quer pagar. Neemias, custou caro resgatar aqueles filhos que tinham sido levados em pagamento de dívida pelos agiotas como escravos. Mas ele reuniu forças e meios para resgatá-los. Custou caro para manter aquele povo à mesa, alimentando aquele povo todo dia, diariamente, dando provisões. Mas no final, e muitas vezes nós vamos ter que ter essa disposição de ir mais para a mesa, investir, dando provisão, o alimento para a alma, para o espírito, prover o alimento certo para o povo que precisa naquele momento, porque é mais do que a provisão para o corpo. Aquele povo precisava de uma provisão espiritual, de um apoio, de consolo, de norte. E a verdade, Senhor, é que quando a gente encontra o norte, a gente já encontrou a saída. A verdade é que na bússola só consta o norte, porque encontrou o norte, encontrou a saída. E o norte é a verdade, é seu Cristo, que levanta todo dia para prover e viver além de si mesmo. A verdade, Senhor, é que nós vemos como uma grande vida coisas que passam. Muitas vezes, as restaurações que nós queremos são todas aquelas que passam. Mas o Senhor está falando da verdadeira restauração que sustenta todas as outras. O Senhor está falando de restauração. Uma restauração espiritual, familiar. Onde o teu povo tem a mentalidade do reino e treme diante da verdade. Eu oro para que o Senhor passe aqui e visite os corações, de tal maneira que nenhum venha resistir à verdade, mas que ela seja real e profunda nos corações. Senhor, cada um já colocou aqui o que precisa ser restaurado, e alguns estão vendo agora que talvez vão ter que refazer o seu propósito, porque estão vendo que o que precisa ser restaurado não foi colocado. Alguns ainda não colocaram, mas agora entenderam que a restauração das muralhas,
aquele problema foi usado pelo Senhor para fazer a verdadeira obra, eliminar aqueles inimigos, tirar Tobias de dentro do templo, revelar o coração dos profetas e sacerdotes corruptos, mostrar a exploração, resgatar os filhos, unir as famílias, levar o teu povo para o Senhor, resgatar a alegria da vida com o Senhor e em família, levar o povo de volta para o Senhor. Restaurou a adoração, porque os levitas agora, parte adorava em cima da muralha e parte adorava embaixo, tudo o que precisava, por causa daquelas pedras queimadas, por causa daquele problema, como a epilepsia do Murilo, por causa daquela epilepsia, eu consegui ver o que eu realmente precisava. Por causa daquele acidente, que por causa daquele acidente, o Senhor pode fazer a verdadeira obra na minha vida. E por fim, a epilepsia foi derrotada, o braço foi restaurado, porque é consequência de uma entrega. Quando nós nos entregamos, o resto é consequência. Eu oro agora, Deus, pela verdadeira restauração. Restaura o teu povo, restaura os corações, renova as mentes, restaura a alegria da salvação, restaura a comunhão, restaura o temor, restaura as famílias. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Porque a partir daí, o financeiro vai ser restaurado, a empresa vai ser restaurada, a vida sentimental vai ser restaurada, a saúde receba a cura, em nome de Jesus. A saúde é restaurada, instantaneamente, veja a sua saúde, restaurada agora. Seja livre dessa doença crônica, desse mal que te atormenta. Agora tenha saúde para clamar aos céus e ser tudo o que você foi criado para ser, em nome de Jesus. Quando nós entendemos, Senhor, o que o Senhor quer de nós, o resto é consequência. E eu oro por essa visão, por esse temor, por esse quebrantamento. Porque eu sei que os que chegaram na metade estão sendo alinhados agora para terminar. Eu sei que aqueles que não viam que a verdadeira restauração está em terminar o que você já começou. Em se voltar para a sua família. E viver a restauração. E resgatar os filhos. Que cada um esteja vendo que a família é restaurada e unida. Que vai levantar as muralhas do financeiro. As conquistas. As muralhas da honra. Dos avanços. As muralhas. É resgatar os filhos dos outros, é levar para a mesa e dar as provisões, é pagar caro, é renunciar o lugar do conforto para ir cuidar de pessoas, não de pedras queimadas, de pessoas, porque Neemias foi para cuidar de pessoas e animá-las, a não dar ouvidos a voz dos inimigos, mas reconstruir a vida. Enquanto as muralhas eram erguidas, as famílias trabalhavam juntas. As brechas foram sendo restauradas. Está escrito, Senhor. As brechas foram sendo restauradas. E nenhuma brecha ficou.
porque as famílias estavam trabalhando juntas pela restauração das muralhas. E quando as famílias trabalham juntas pela restauração das muralhas, não fica brecha. Os muros são levantados, os muros são erguidos. E não há limites para ir além. Eu consagro o teu povo para esse tempo. E a minha oração é que cada um beba desse Espírito. De tal maneira, que pegue esse tempo como aquele tempo sabático e simplesmente tenha olhos para um amadurecimento, um crescimento, uma mudança interna, uma renovação mental profunda, onde vai focar o que tem importância e relevância. E quando menos perceber, todas aquelas áreas visíveis, incômodas, já estarão prontas. Os muros da conta bancária, os muros do nome sujo que agora é limpo, os muros das dívidas pagas, os muros da vergonha e da humilhação. Porque agora todos estão focados num único projeto. E aquele projeto está unindo todo mundo. Porque todos estão olhando para o Deus grande e temível. E reconhece que ouviram as vozes erradas. Mas agora estão abertos a ouvir a voz certa. Eu abençoo a tua igreja. Eu consagro esse propósito. E tudo que ela colocou aqui, eu já tomo posse pela fé. Eu digo que já foi restaurado. Mais rápido do que ela imagina, porque era impossível um negócio de 120 anos ser restaurado em 52 dias. Mas quando a mente está alinhada com a verdade, e as pessoas estão unidas no só propósito, o milagre acontece. E aquelas muralhas foram restauradas. E eu digo que a vida do teu povo está sendo mudada aqui hoje. E que nenhuma pessoa vai sair, não só desse domingo, mas desse propósito, onde ela está aqui neste domingo, se comprometendo a ir para o lugar alto e não sair, a se focar no que tem importância e relevância, a se jogar por algo que é maior do que ela. Eu quero o Senhor, eu quero me importar com o que o Senhor se importa, eu vou investir no que realmente importa. Ó Deus de Israel, dos maiores testemunhos, porque é o que eu vou ver. Eu vou ver uma volta aos marcos antigos, a alegria da salvação, a restauração do que realmente importa, que vai atrair até o que ela não pediu. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja. E mais uma vez eu consagro esse propósito, com a certeza que essa é a nossa hora. E nada terá poder de nos impedir de ir além. Nada. Eu abençoo a tua igreja, crendo que nós vamos viver os 52 dias mais surpreendentes, poderosos, incríveis da nossa vida, com um alinhamento, uma maturidade, um crescimento tão extraordinário, que será inacreditável para muita gente, com resgates inacreditáveis, com reconstruções impossíveis, num tempo tão rápido, com acontecimentos inéditos, para a honra e a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Eu concordo com o teu povo. Eu concordo com essas restaurações. Eu as ligo aqui na terra,
para que elas sejam ligadas no céu. E eu já te louvo por tudo que está fazendo aqui, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.